Césio-137, o maior desastre radioativo da história do Brasil. Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. Um brilho azul, frágil e sedutor, iluminava a escuridão de uma cápsula esquecida. Para olhos inocentes, parecia magia. Para quem não sabia o que estava diante de si, era apenas um pó misterioso que cintilava como se escondesse segredos cósmicos. Mas na realidade, era a manifestação mais traiçoeira da morte. O Césio-137, um resíduo radioativo capaz de atravessar carne, destruir células e deixar um rastro de dor que não se apaga. No final da década de 1980, Goiânia foi palco de um espetáculo trágico, em que a ignorância e a negligência se encontraram com a ciência invisível da radiação. O que começou como um acaso banal se transformou em um dos maiores desastres radioativos da história mundial, marcado não apenas por números, mas por rostos, lágrimas e cicatrizes que nunca cicatrizaram por completo. Imagine por um instante caminhar até um prédio abandonado, enferrujado, esquecido pelo tempo. Uma clínica que já não atendia pacientes, um lugar onde o silêncio era quebrado apenas pelo vento e pela poeira que se acumulava em cada canto. Homens simples, movidos pela necessidade, entraram naquele espaço em busca de algo de valor. Ferro velho, sucata, qualquer objeto que pudesse ser vendido por algumas moedas. Entre restos de paredes descascadas e corredores em ruínas, eles encontraram uma peça pesada. Um objeto selado que parecia esconder algo importante. O que eles não sabiam é que seguravam a chave de uma tragédia. Aquela cápsula continha uma substância invisível, implacável e letal. O destino de centenas de pessoas mudaria a partir daquele instante. Naquela cápsula, presa em um aparelho de radioterapia abandonado, repousava o pó azul brilhante que parecia carregar em si uma energia mágica. Quando os homens começaram a desmontar o objeto, um fragmento radioativo se soltou. A curiosidade, essa força que move a humanidade a descobrir e ao mesmo tempo a se perder, fez com que a pequena cápsula fosse levada como um troféu. Mais tarde, quando aberta, revelou ao mundo um espetáculo fascinante. Partículas que brilhavam na escuridão como estrelas em miniatura. Quem viu descreveu como algo lindo, quase hipnótico. Crianças tocaram, adultos manusearam, alguns espalharam aquele pó pela pele como se fosse purpurina. Uma beleza mortal se espalhava de forma silenciosa e ninguém podia imaginar o preço que seria pago. Essa história não é apenas sobre um acidente. É sobre como a ignorância pode transformar beleza em tragédia, como a falta de informação pode amplificar a destruição, como um simples detalhe pode alterar a vida de uma cidade inteira. Não estamos falando de uma explosão que todos ouviram. Não estamos falando de um incêndio que todos viram. Estamos falando de algo muito mais cruel. Um inimigo invisível, sem cheiro, sem cor, sem som, que penetra corpos, destrói tecidos e se espalha sem ser notado até que já é tarde demais. Enquanto alguns celebravam a descoberta daquele pó encantador, a radiação já começava a corroer suas vidas em silêncio. Em Goiânia, em setembro de 1987, o acaso se misturou ao descuido humano. Uma cápsula de Césio-137 saiu de um hospital abandonado para entrar em casas simples, ser exibida em jantares familiares, ser manuseada como brinquedo. Era passado de mão em mão, como se fosse algo mágico que iluminava a escuridão, até que seus efeitos começaram a se revelar. Pessoas que entraram em contato começaram a sentir náuseas, tonturas, feridas que não cicatrizavam. Famílias inteiras foram contaminadas sem entender o que acontecia. Médicos ficaram confusos, autoridades demoraram a agir. Enquanto isso, a tragédia se ampliava, invisível e implacável. O desastre do Césio-137 é lembrado como uma ferida aberta na história do Brasil. Não apenas pela morte e pela contaminação, mas pela forma cruel com que a tragédia se infiltrou na vida cotidiana. Uma substância que parecia bela, quase celestial, tornou-se um veneno mortal que arruinou destinos e marcou para sempre a memória de uma nação.
É uma narrativa sombria que nos faz refletir sobre o quanto estamos vulneráveis diante do desconhecido e sobre como a curiosidade pode ser tanto a chama do progresso quanto a centelha da destruição. Hoje, ao revisitar essa história, não estamos apenas falando de um episódio trágico do passado, mas de um aviso eterno, gravado na pele e na lembrança de quem sobreviveu, sobre os perigos que o ser humano insiste em subestimar. Esse é o ponto de partida de uma jornada que revelará como um simples fragmento radioativo se transformou em um desastre nacional, mostrando a beleza mortal do Césio-137 e as consequências sombrias que ecoam até hoje. Aquele prédio abandonado, escondido em meio ao coração de Goiânia, carregava em suas paredes mais do que o peso do esquecimento. Era um espaço em ruínas, vestígio de uma clínica de radioterapia que havia deixado de funcionar anos antes. Para muitos, era apenas mais uma construção esquecida, consumida pela ferrugem e pelo descuido, mas para alguns homens que sobreviviam do que conseguiam encontrar no ferro velho, aquele local era uma oportunidade. Não havia placas de alerta, não havia vigilância, não havia sinais claros de que o que repousava lá dentro carregava um perigo maior do que qualquer arma. Quando eles atravessaram os corredores empoeirados em busca de algo que pudessem vender, não sabiam que estavam prestes a despertar um inimigo invisível. O equipamento de radioterapia, pesado e selado, chamava a atenção. Uma estrutura metálica que, à primeira vista, poderia ser desmontada e revendida em pedaços. O esforço para remover a máquina foi grande, mas a promessa de alguns trocados em ferro velho parecia compensar o risco. Não havia conhecimento, não havia malícia, apenas a necessidade. Ao arrancarem o cilindro de aço que guardava no seu interior a cápsula de Césio-137, aqueles homens não tinham consciência de que carregavam nas mãos uma bomba invisível. Não havia explosão, não havia fumaça, não havia nada que denunciasse a gravidade do que estava acontecendo. Apenas o silêncio de uma ameaça que já começava a se espalhar. Depois de retirado, o cilindro foi levado para ser desmontado. Marteladas, cortes improvisados, um trabalho bruto e sem técnica, movido pela curiosidade e pela necessidade de encontrar algo que pudesse valer dinheiro. Aos poucos, um pó começou a se soltar. E quando finalmente conseguiram abrir o compartimento que protegia o núcleo, o espetáculo se revelou. Um pó de brilho azul, intenso e sedutor, que reluzia na escuridão como se fosse uma joia extraterrestre. Era uma cena hipnótica, quase mágica, como se aquela substância tivesse sido tirada das estrelas. E foi justamente essa beleza mortal que condenou os primeiros homens que a manusearam e, logo em seguida, dezenas de outros. Um deles, intrigado com aquele pó que parecia emitir luz própria, levou a cápsula para casa. A exibia como se fosse uma relíquia, uma descoberta valiosa. Outros, ao verem aquele brilho, ficaram fascinados. Crianças tocaram, vizinhos quiseram observar. Alguns chegaram a esfregar pequenas porções na pele, acreditando ser inofensivo, talvez até divertido. Era um espetáculo gratuito, compartilhado de forma inocente, sem qualquer noção de que estavam manipulando partículas de radiação invisível, capazes de penetrar ossos e destruir células lentamente. A curiosidade que tantas vezes impulsiona o ser humano a desbravar o desconhecido, naquele momento era a sua maior inimiga. Enquanto as partículas de Césio-137 se espalhavam por mesas, roupas, colchões e utensílios domésticos, a vida seguia aparentemente normal. As pessoas riam diante do brilho, encantadas com a beleza que parecia sobrenatural. Não havia cheiro, não havia dor imediata, nada que denunciasse a tragédia que já estava em curso. A morte caminhava silenciosa dentro das casas, infiltrando-se em cada canto, grudando na pele e sendo levada para a corrente sanguínea daqueles que tiveram contato. Era o veneno perfeito, invisível, silencioso, lento, mas absolutamente devastador. O encontro com aquele pó azul transformou uma comunidade inteira em palco de uma experiência mortal. Cada toque era uma sentença, cada partícula era uma ameaça.
A ignorância amplificava o desastre, espalhando a contaminação em ritmo acelerado. Enquanto uns se maravilhavam com a descoberta, outros começavam a sentir os primeiros sintomas estranhos, sem imaginar a relação entre o brilho encantador e a doença que se insinuava em seus corpos. O fascínio inicial logo daria lugar ao medo, mas naquele momento ainda reinava a ilusão de que estavam diante de algo raro e especial. A beleza azulada do césio não apenas cegava seus olhos, mas os afastava da verdade brutal, que o inimigo já havia entrado em suas casas e que escapar seria quase impossível. A cápsula retirada do hospital abandonado se tornara um objeto amaldiçoado, um presente envenenado. Não havia volta. O que começou como uma simples busca por sucata, agora era o estopim de um dos maiores desastres radioativos da história. E enquanto o pó se espalhava de forma imperceptível, ninguém podia imaginar que a cidade de Goiânia estava prestes a ser tomada por um terror silencioso, capaz de mudar para sempre a vida de centenas de pessoas. A beleza hipnótica daquele pó azul não demorou a revelar o seu verdadeiro preço. As primeiras vítimas começaram a sentir algo estranho, como se o corpo estivesse entrando em colapso sem motivo aparente. Náuseas, tonturas, diarreias violentas e queimaduras misteriosas na pele surgiam de forma silenciosa e progressiva. Os sintomas pareciam uma doença comum, mas o tempo mostrava que não havia nada de ordinário acontecendo. Era o veneno invisível do Césio-137 corroendo o organismo por dentro, célula após célula, transformando vidas em uma contagem regressiva inevitável. O que tornava a tragédia ainda mais cruel era a ausência de um inimigo visível. Não havia fumaça no ar, não havia cheiro estranho, não havia nenhum sinal externo de contaminação além das feridas que surgiam como manchas vivas no corpo das pessoas. Muitos não acreditavam que aquele brilho pudesse ser perigoso. Afinal, como algo tão belo poderia carregar tamanha maldição? Essa contradição alimentava a ignorância. E enquanto uns adoeciam, outros continuavam a manusear o pó radioativo como se fosse um tesouro, espalhando a contaminação de maneira cada vez mais descontrolada. As partículas de radiação grudavam em roupas, móveis, paredes e até mesmo em utensílios de cozinha. Era como uma sombra invisível que acompanhava cada gesto, cada respiração, cada movimento dentro das casas. Quando alguém voltava do ferro velho ou da residência onde a cápsula estava guardada, carregava consigo a morte em forma de poeira. Crianças eram expostas sem saber, brincando com aquilo que parecia mágico, esfregando na pele como se fosse purpurina. O corpo humano, porém, não perdoava. Ossos enfraqueciam, órgãos falhavam, e a morte se aproximava de forma lenta e implacável. No início, os médicos não entendiam o que estava acontecendo. Pessoas chegavam aos hospitais com sintomas que poderiam ser confundidos com intoxicação alimentar, viroses ou alergias severas. Mas a intensidade dos casos, a rapidez com que os organismos se deterioravam e as marcas escuras que surgiam na pele logo levantaram dúvidas. Era um inimigo diferente, algo que não se encaixava nos diagnósticos comuns. Enquanto as autoridades ainda tentavam compreender o que estava em curso, o Césio-137 continuava seu trabalho silencioso, ampliando a área de contaminação a cada dia. O veneno invisível não afetava apenas o corpo físico, eliminava também a mente. O medo começou a se espalhar entre familiares e vizinhos que percebiam o adoecimento inexplicável de pessoas próximas. A incerteza gerava paranoia. Muitos não queriam se aproximar dos contaminados, temendo contrair a mesma doença misteriosa. O isolamento começava a se instalar, não apenas pela radiação, mas pelo estigma que a acompanhava. O césio não destruía apenas organismos biológicos, mas laços sociais, amizades e a própria noção de segurança dentro da comunidade. A radiação, invisível e silenciosa, se comportava como um fantasma que assombrava cada esquina. Pessoas aparentemente saudáveis, mas que haviam tido contato com o pó, já carregavam dentro de si a sentença de uma degradação inevitável. O brilho mágico que tanto fascinara agora se transformava em um presságio de dor. Feridas abertas não cicatrizavam, cabelos caíam,
Corpos emagreciam rapidamente. Era como se o próprio organismo estivesse se dissolvendo de dentro para fora. E o mais cruel, ninguém sabia ao certo como impedir, como conter, como salvar aqueles que já haviam sido marcados pela radiação. O veneno invisível se infiltrava em cada aspecto da vida cotidiana de Goiânia. Não havia lugar seguro. O ferro velho, as casas, os hospitais, as ruas, todos já tinham sido tocados de alguma forma pela contaminação. A cidade, que seguia seu ritmo normal de trabalho, comércio e convivência, estava prestes a mergulhar em um pesadelo coletivo, à medida que os sinais da tragédia se tornavam impossíveis de ignorar. O que começou como uma descoberta curiosa já havia se transformado em um desastre humano em escala crescente. E enquanto as vítimas agonizavam em busca de respostas, a cápsula de Césio-137 continuava sua jornada de destruição silenciosa, espalhando-se sem que ninguém soubesse como contê-la. Era apenas o início do caos. O veneno invisível já havia cumprido seu papel inicial, mas o pior ainda estava por vir. A cidade inteira estava prestes a conhecer a face mais cruel dessa tragédia: o pânico coletivo e o colapso social que emergiriam quando a verdade viesse à tona. A cidade de Goiânia, até então mergulhada em sua rotina de mercados, ruas movimentadas e vizinhos conversando nas calçadas, estava prestes a experimentar uma ruptura sem precedentes. O que começou com alguns casos isolados de pessoas adoecendo de maneira inexplicável, logo se transformou em um cenário de caos coletivo. À medida que os sintomas se multiplicavam e as primeiras mortes ganhavam contornos assustadores, o medo começou a se espalhar mais rápido do que a própria radiação. O colapso humano e social estava apenas começando. As famílias que haviam entrado em contato direto com o pó azul se tornaram as primeiras a sofrer as consequências mais brutais. Corpos fragilizados, úlceras abertas que não cicatrizavam, vômitos incessantes, febres altíssimas e uma degradação visível que parecia consumir cada vítima como se fosse uma maldição. Aqueles que tentavam buscar ajuda nos hospitais acabavam encontrando médicos e enfermeiros despreparados para lidar com algo dessa magnitude. As unidades de saúde lotavam, mas a maioria dos profissionais ainda não compreendia que estavam diante de uma contaminação radioativa em larga escala. Com o tempo, a verdade começou a emergir. Especialistas enviados para investigar o estranho fenômeno confirmaram: a cidade estava diante de um desastre nuclear em pleno centro urbano. A notícia se espalhou como fogo. O que antes era apenas um boato se transformou em certeza, e essa revelação abalou a confiança de todos. O pânico tomou conta das ruas, e a população passou a enxergar cada vizinho, cada amigo, cada parente como um possível portador de um perigo invisível. Não se tratava mais apenas de uma doença, mas de algo que carregava o peso da palavra radioatividade, um termo que por si só evocava o medo da morte lenta e inevitável. O impacto psicológico foi devastador. Muitos começaram a abandonar suas casas, temendo que a contaminação pudesse estar dentro de suas paredes, impregnada em roupas, móveis e utensílios. Outros se recusavam a receber qualquer pessoa que tivesse passado perto do ferro velho ou da clínica abandonada, transformando conhecidos em inimigos. Os doentes eram isolados, rejeitados, vistos como ameaças ambulantes. Não havia espaço para compaixão quando o medo da morte falava mais alto. O colapso social se manifestava em atitudes de desespero, preconceito e exclusão. O governo, pressionado pelo crescimento da tragédia, começou a agir, mas a resposta inicial foi marcada pela desorganização. As equipes que chegaram à cidade, equipadas com roupas especiais e aparelhos de medição, passaram a selar áreas inteiras, removendo toneladas de entulho contaminado e marcando casas inteiras como impróprias para viver. Caminhões carregavam destroços em direção a valas profundas, onde seriam enterrados como lixo radioativo. Essa cena de soldados, técnicos e policiais protegidos por máscaras e trajes de chumbo só alimentava ainda mais o pânico da população. Se eles precisavam de toda aquela proteção, o que dizer das pessoas que já haviam vivido semanas inteiras expostas, sem qualquer defesa?
As ruas de Goiânia se transformaram em um palco de paranoia. Muitos fugiam às pressas, deixando para trás tudo o que possuíam. Outros tentavam se proteger de formas ineficazes, cobrindo o rosto com panos ou evitando contato físico até com familiares. Comerciantes se recusavam a atender pessoas vindas dos bairros mais afetados. Crianças eram retiradas das escolas. O medo da contaminação se espalhava como uma epidemia invisível, fragmentando a vida social de uma cidade inteira. Os hospitais passaram a funcionar como verdadeiros campos de batalha, recebendo vítimas cada vez mais debilitadas. Mas, ao mesmo tempo, também se tornaram lugares de horror, temidos por quem acreditava que a simples proximidade com os doentes poderia resultar em contaminação. Famílias eram separadas à força, pessoas eram isoladas em unidades improvisadas e, em alguns casos, corpos eram tratados como se fossem bombas biológicas prestes a explodir. O colapso social não era apenas uma reação ao medo. Era o reflexo da incapacidade humana de lidar com um inimigo que não podia ser visto, tocado ou compreendido plenamente. Nesse cenário de paranoia, os contaminados começaram a carregar não apenas o peso físico da doença, mas também o fardo psicológico do estigma. Tornaram-se párias dentro da própria comunidade, vistos como culpados, mesmo quando eram vítimas. A tragédia radioativa do Césio-137 não se limitava a destruir organismos humanos, ela destruía também a confiança, a solidariedade e a estrutura social de uma cidade inteira. Goiânia não era mais apenas uma cidade, era um campo de medo. Enquanto os especialistas tentavam controlar a contaminação, um fato já era inevitável. O tecido social estava rasgado e nenhuma medida emergencial seria capaz de remendá-lo completamente. O Césio-137 não apenas havia invadido corpos, mas havia penetrado profundamente no coração da vida comunitária, deixando cicatrizes que permaneceriam muito além da tragédia imediata. O colapso humano e social de Goiânia era a prova de que, diante de um inimigo invisível, até mesmo os laços mais fortes podiam se desfazer. Quando a poeira da tragédia começou a assentar, o que se revelava era muito mais profundo do que a simples contaminação física. Goiânia carregava agora marcas invisíveis que atingiam cada aspecto da vida. Lares, ruas, memórias, relações humanas. O Césio-137 não se limitava a ferir o corpo. Ele impregnava a cidade de uma sombra de medo, dúvida e vergonha, deixando cicatrizes que não poderiam ser lavadas ou esquecidas. Casas foram isoladas, objetos destruídos, pertences incinerados, mas a contaminação mental e social permanecia. O que parecia um acidente localizado se transformava em lição sobre fragilidade, negligência e os perigos de subestimar o invisível. As vítimas sobreviventes enfrentaram não apenas sequelas físicas, mas um ostracismo social quase absoluto. Amigos e familiares, temendo a radiação, distanciavam-se, e a sociedade observava com fascínio mórbido cada novo caso de doença ou morte relacionada ao pó azul. A ciência tentava mapear os efeitos, registrar números e estabelecer protocolos, mas cada avanço revelava um novo nível de horror. Feridas que não cicatrizavam, cabelos que caíam, órgãos debilitados, órgãos internos comprometidos. E tudo isso em meio a uma população que, ainda desconhecendo completamente o perigo, continuava a interagir com resíduos da tragédia, propagando involuntariamente a radiação. O impacto ambiental também era devastador. Objetos aparentemente inofensivos, colchões, roupas, móveis, utensílios, tornaram-se portadores silenciosos da morte. Cada pedaço de material contaminado era um lembrete de que o desastre não podia ser contido apenas com isolamento humano. Terrenos, quintais, ruas inteiras tiveram que ser lavados, destruídos, enterrados. O que era invisível continuava a se mover, como se a cidade estivesse infectada de dentro para fora. O solo, a poeira, as construções carregavam um resíduo que não se via, mas que se sentia, invisível e penetrante, pronto para assombrar qualquer toque inadvertido. A economia local sofreu um golpe silencioso. Comércio paralisado,
bairros isolados, turismo inexistente. Cada tentativa de retomar a rotina era frustrada pela lembrança constante da tragédia e pelo medo de que o desastre pudesse se repetir. E enquanto a cidade tentava reconstruir a normalidade, a memória coletiva já estava marcada para sempre. Notícias, fotos, relatos, investigações científicas, tudo reforçava o estigma, transformando a experiência de sobrevivência em um pesadelo prolongado. A radiação, invisível aos olhos, tornava-se palpável na mente das pessoas, criando um efeito psicológico que acompanharia gerações. As autoridades brasileiras, pressionadas, iniciaram protocolos de emergência e programas de descontaminação. Mas a magnitude do desastre era maior do que qualquer planejamento. O trabalho de remoção e isolamento de áreas, de evacuação de casas e monitoramento de indivíduos contaminados expunha não apenas o risco biológico, mas também o colapso da confiança entre população e governo. A tragédia tornava evidente a vulnerabilidade de uma sociedade diante de riscos que não se percebem a olho nu. O desastre do Césio 137 se transformava, assim, em lição sombria sobre negligência, poder invisível e responsabilidade coletiva. As histórias individuais eram ainda mais trágicas. Famílias inteiras foram marcadas pela morte ou pelo adoecimento progressivo. Crianças cresceram sabendo que um toque inocente poderia ser letal, adultos viveram com medo constante, enquanto cada gesto cotidiano se tornava um risco silencioso. O legado do desastre não era apenas físico, mas psicológico e cultural. Um país inteiro passou a encarar a radiação não como algo distante, mas como uma presença concreta e aterrorizante na vida cotidiana. O que parecia um acidente acidental revelou-se uma série de erros humanos, negligência institucional e vulnerabilidade social, todos potencializados por um inimigo invisível que nunca poderia ser ignorado. A cidade de Goiânia e o Brasil inteiro aprenderam da forma mais dura que a contaminação radioativa não respeita limites e que a beleza enganosa de um brilho azul pode esconder a destruição mais profunda. O desastre do Césio 137, assim, não se limitou a vitimar corpos. Ele deixou uma cicatriz profunda na memória coletiva, na confiança social e na percepção de segurança de toda uma geração. O desastre do Césio 137 não terminou quando as cápsulas foram finalmente recolhidas ou quando os objetos contaminados foram incinerados. O verdadeiro legado da tragédia permanece vivo nas lembranças de quem sobreviveu, nas cicatrizes visíveis e invisíveis, e na consciência de que a negligência humana pode transformar um fragmento pequeno e aparentemente inofensivo em um veneno de proporções inimagináveis. Goiânia nunca mais seria a mesma. Cada rua, cada casa, cada bairro carregava marcas silenciosas de um evento que mostrou o poder devastador de algo que não se vê, mas que corrói a vida com precisão mortal. O efeito psicológico foi profundo e duradouro. Sobreviventes enfrentaram não apenas problemas de saúde permanentes, mas também o estigma social que acompanhava a exposição à radiação. Muitos foram rejeitados por familiares, afastados de amigos e privados de oportunidades de emprego. A cidade carregava a lembrança de rostos marcados, corpos debilitados, crianças que cresceram com medo e adultos que passaram a temer o contato humano. A radiação havia se infiltrado na vida cotidiana de forma silenciosa, transformando a percepção de segurança em paranoia, o cotidiano em alerta constante. Além das vítimas humanas, o impacto ambiental foi inegável. Solos foram escavados, áreas isoladas, resíduos enterrados ou queimados, e a cidade precisou lidar com a contaminação invisível que continuava presente em vestígios que escapavam à detecção simples. O poder do Césio 137 revelou o quão vulnerável um ecossistema urbano pode ser diante de agentes radioativos, capazes de alterar não apenas o corpo humano, mas também a estrutura física e social de uma cidade. A tragédia ensinou, de forma dolorosa, que a negligência com materiais perigosos pode ter consequências que atravessam gerações. O legado do desastre também abriu portas para uma nova consciência social e científica. Protocolos de emergência foram reforçados, leis para controle de resíduos radioativos foram implementadas,
e a população brasileira tornou-se mais consciente do risco que a radiação invisível representa. Mas nada disso apagou a memória coletiva das perdas, das mortes evitáveis e do pânico silencioso que varreu Goiânia em setembro de 1987. Cada estatística, cada relatório oficial, cada estudo científico é apenas um lembrete de que o brilho azul, que tanto fascinava, escondia uma destruição sem precedentes. O Brasil inteiro aprendeu que a curiosidade humana pode ser uma faca de dois gumes. A busca por conhecimento, o toque, a manipulação de algo desconhecido, mesmo que feito de forma inocente, pode se transformar em uma sentença silenciosa. O Césio 137 revelou não apenas a vulnerabilidade física, mas também a fragilidade emocional, social e cultural diante de perigos invisíveis. É um lembrete sombrio de que nem toda descoberta deve ser manipulada sem cautela e que o desconhecido pode se esconder sob formas aparentemente inofensivas. Décadas depois, o legado permanece. Moralizações, reportagens, livros e documentários mantêm viva a lembrança do desastre, não como uma história distante, mas como um aviso contínuo. A tragédia do Césio 137 tornou-se um símbolo do risco oculto em nosso cotidiano, da fragilidade humana e da necessidade de respeito absoluto pela ciência e pelo desconhecido. Cada relato, cada memória, cada registro é uma tentativa de transformar a dor e a morte em aprendizado e vigilância. E, acima de tudo, o desastre lembra que a beleza pode ser enganosa, que o fascínio por algo extraordinário pode ser mortal, e que o planeta guarda lições que exigem atenção e responsabilidade. O legado sombrio do Césio 137 é, portanto, uma advertência eterna. Mesmo nas cores mais sedutoras, o perigo pode se esconder, e o que parece brilhar pode ser o início de uma destruição invisível, profunda e duradoura, deixando marcas que nenhum tempo será capaz de apagar completamente.